A graça e a paz, meus irmãos em Cristo. O que foi, neném? Que o Senhor nosso Deus abençoe vocês, que Ele nos abençoe para que possamos continuar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Hoje, a bagunça é o Thor, gente. Eufórico querendo sair. Thor, vem aqui na mãe. Vem aqui. Vem cá na mãe. Pula aqui. Olha o bagunceiro, gente. Tá vendo o bagunceiro? Querendo sair. Então, galera, hoje nós vamos falar de um homem. Um homem muito importante. Ele está localizado ali entre os profetas maiores. Os livros dos profetas maiores são aqueles livros que vêm depois de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e então começa a vir os profetas maiores. Uma dica: esse homem tinha espírito de excelência, costumava fazer suas orações a Deus 3 vezes ao dia e fizeram uma armadilha para pegá-lo. Você já sabe quem é este homem de Deus? Já sabe? Pensa aí então. Queridos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber todos os nossos conteúdos. Dê também o seu joinha, porque ele é muito importante para o crescimento do canal, para que a palavra de Deus seja espalhada por toda a terra. Então, quando você dá o seu joinha, se inscreve, compartilha, você está evangelizando, você está fazendo a obra do Senhor. Sem placa de igreja, sem religiosidade, porque nós estamos aqui à luz da palavra. É o nome do nosso canal, é a luz da palavra. Esta luz que nos ilumina, que nos tira das trevas, que nos dá esperança, que nos dá respostas, que nos corrige, que cuida de nós em todos os tempos e que principalmente nos faz encontrar diariamente com o nosso Papai do Céu. Você já sabe quem é este homem que eu te falei, um homem com espírito de excelência, um homem que temia ao Senhor, orava 3 vezes ao dia, um homem que se destacou. Agora, com essa dica, você saberá. Este homem foi lançado na cova dos leões. Já sabe quem é este homem? Não é só um personagem, né? Porque é uma história verídica. Não é uma profecia, uma metáfora ou uma parábola. É uma história verdadeira. Nós estamos falando de Daniel. Isso mesmo, Daniel, um homem de grande valor, de grande estima, um homem sábio, temente ao Senhor, que aprendeu os mandamentos do Senhor, provavelmente com seu pai ou sua mãe, ou seus parentes, mas esta palavra nos mostra que Daniel era firme e fiel na obediência a Deus. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 6 de Daniel, quando armaram uma armadilha, uma cilada para pegar Daniel. E o que será que aconteceu no final dessa história? Vamos ver agora. Então, queridos, nós leremos só alguns versículos para o vídeo não ficar muito longo e a gente vai aqui passeando pela palavra de Deus. Tenha um exemplar bíblico na sua casa, é muito importante
Eu sei que você pode usar também no seu telefone, no tablet, no computador, mas eu gosto a moda antiga. Gosto da Bíblia porque, inclusive, essa daqui, ó, essa Bíblia tem 15 anos, ela já tá toda rabiscada há muito tempo. Porque eu gosto de marcar, de anotar, me ajuda a memorizar. Cientificamente isso é comprovado. Então vamos lá na história de Daniel. Amados, Daniel estava aqui no reinado do rei Dário. E Dário, rei daquele lugar, achou por bem levantar pessoas e dar a elas autoridades. E então ele dividiu ali aqueles homens capacitados aos olhos dele para serem soldados, para serem presidentes, para trabalharem ali debaixo de uma hierarquia. E nesta divisão, a palavra do Senhor vai estar dizendo no versículo 2 que 3 do meio daquela multidão de homens, somente 3 foram escolhidos para serem os presidentes sobre os grupos. A palavra não está dizendo quantas pessoas compunham cada grupo, cada tropa, cada classe ali denominada para cada um daqueles presidentes. A palavra vai nos dizer que Daniel era um desses presidentes que governava esse restante dos soldados, daqueles homens que estavam ali para trabalhar em favor do rei. No entanto, quando você é ungido por Deus, você vai atrair os olhares principalmente daqueles que não querem o seu bem. Mas nós não estamos nessa terra para agradar a homens e mulheres, mas sim para fazer a obra que o nosso Deus nos ordenar. E no versículo 3, vai falar que Daniel se destacou entre os 3 presidentes, ele foi o que mais se destacou. Seu trabalho era mais bem feito, então ele se destacou porque Deus deu a ele o espírito de excelência. Tudo que ele fazia era com excelência, era com o máximo de perfeição possível, com dedicação, com temor ao Senhor. Então, Daniel estava ali governando aqueles homens, a mandado do rei Dário, porém, o que dirigia Daniel era o Espírito de Deus. O que conduzia Daniel era o Espírito de Deus, dando a ele este dom de excelência. Era uma pessoa que não fazia as coisas de qualquer maneira, ou também não estava aqui fazendo somente porque o rei mandou. Ele mandou, eu vou fazer. Meu pai mandou, eu tenho que fazer. Minha mãe mandou, eu tenho que fazer, senão eu levo um castigo. O pastor mandou, eu vou fazer. O padre mandou, eu tenho que fazer. Não é tem que fazer, amados. Tenha prazer em ser útil na obra do Senhor. A palavra nos diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer. E ainda diz mais, devemos fazer todas essas obras para Deus, fazer isso para os nossos irmãos, como se estivermos fazendo para Deus. Então, creio que Daniel estava governando estes homens com todo espírito de temor que ele tinha, de sabedoria, porque ele tinha conhecimento de um Deus vivo, do que agradava esse Deus vivo. E prego que se destaca, leva martelada. Logo, o que aconteceu? Os 2 outros presidentes e os outros homens que estavam debaixo da autoridade desses presidentes,
se uniram, porque começaram a ter inveja de Daniel. É o que eu sempre digo aqui. Nós estamos sendo observados a todos os momentos, em todos os momentos. Se você está cometendo algo errado, conserte-se. Se você está fazendo o que é certo, continue agindo dentro do que é correto aos olhos do Senhor, porque Deus te protegerá. E então, amados, esses presidentes e esses homens começaram a tramar alguma coisa para pegar Daniel. É tão interessante que eles pensaram muito bem, arquitetaram, não fizeram nada do dia para a noite. Eles pensaram como nós podemos colocar Daniel numa situação difícil, numa situação de morte, porque eles queriam que Daniel simplesmente morresse. Daniel se destacou tanto a ponto de incomodar esses homens, como José lá do Egito, incomodar tanto esses homens, que esses homens queriam armar uma situação para Daniel ser morto. Porque morto Daniel não iria mais destacar o seu espírito de excelência. Mas todo homem, toda mulher de Deus que faz a obra do Senhor nesta terra com excelência, o seu corpo pode até voltar para o pó, mas ele deixa nesta terra um memorial, um legado, e ele nunca será esquecido por ter sido um homem e uma mulher de Deus. Será sempre lembrado por isso. Então, queridos, o que esses homens fizeram? Vamos pegar Daniel. O único jeito que nós temos para pegar Daniel é se nós arquitetarmos algo que diz respeito ao Deus que ele serve. Porque ali naquele reinado era um reinado pagão. Eles não criam no Deus que Daniel cria, que é esse mesmo Deus que nós cremos hoje. Eles acreditavam em outros deuses. E então eles falaram, né, se juntaram e disseram: nós só conseguiremos pegar Daniel se nós fizermos algo relacionado. A língua tá enrolando, gente. Tá com esses ferrinhos aqui, agora tá pior ainda. Relacionado à fé de Daniel. Só, amados, que quem é de Deus, quem tá firme na rocha, quem tem fé, não vai morrer. Quem tem pai não morre pagão, não é isso que diz? Então, eles foram até o rei e falaram: olha, rei, nós pensamos uma coisa tão boa, tão agradável. No versículo 7 vai estar dizendo isso. Esses governadores, todos esses comandantes, todos esses homens que trabalhavam para o rei Dário, foram até ele e disseram assim, olha, a parte B do versículo para frente, queridos, vai falar assim, que esses prefeitos, presidentes, todos os funcionários aqui, os conselheiros, governadores, concordaram com esta conspiração e foram até o rei e pediu para que o rei estabelecesse um decreto, interditando todos os homens por 30 dias, proibindo o quê? Proibindo esses homens de fazerem orações, petições a qualquer tipo de Deus que fosse. Tá? Deuses aqui com letra minúscula. Letra minúscula são deuses. Letra maiúscula é o nosso Deus Todo-Poderoso que nós cremos. Então, eles foram com esse papinho para o rei. Rei, olha que coisa excelente. Para que nós possamos
nos dedicar mais ao seu reinado, estarmos mais concentrados no trabalho que o Senhor confiou a nós, o que o Senhor acha de fazer um decreto que durante 30 dias todos os homens têm de se abster de fazer qualquer tipo de oração para qualquer Deus? Porque eles já sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Então, neste decreto, ninguém poderia fazer nenhum tipo de oração nenhuma vez por dia. E o rei, sem pensar muito, porque o rei aqui foi usado por esses homens com mente maligna, o rei, sem pensar muito, assinou o decreto de acordo com as leis que regiam ali aquele local. E uma vez assinado aquele decreto, não podia-se mais voltar atrás. Eu quero te lembrar, queridos, que Jesus Cristo, quando foi batizado, o Espírito Santo de Deus o conduziu até o deserto. E quando ele chegou naquele deserto, o que aconteceu? Satanás se apresentou diante dele para prová-lo, para testá-lo, para ver se ele era fiel mesmo a Deus. E usou o quê? A palavra de Deus. Mas Jesus, sendo homem, sendo Deus, é claro que não se dobrou diante de Satanás. E por que nós também não podemos estarmos firmes diante do nosso Deus? Por que nós vacilamos às vezes? Por que a nossa fé diminui, a nossa fé balança, fica instável? Porque Jesus, ao ser conduzido aqui pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, ele estava em forma humana. Ele não fazia uso dos seus poderes de filho de Deus. Ele não tinha nenhum privilégio. Ele vivia como nós vivemos. Se Jesus resistiu, por que nós não podemos resistir? E a palavra do Senhor nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso que nós precisamos fazer. Então, queridos, o rei assinou esse decreto. E ao assinar este decreto, ficou combinado que todo homem que fizesse qualquer tipo de oração a qualquer Deus seria lançado na cova dos leões e, claro, morreria porque os leões o matariam, né? Então, este povo continuou observando Daniel, porque sabia os seus costumes, sabia o seu comportamento fiel diante de Deus. Eles sabiam que Daniel, com espírito de excelência, adorava a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. E Daniel foi para o seu quarto e, deixa eu achar para vocês aqui. Entrou Daniel em sua casa, no versículo 10. Em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Quer dizer, as janelas ficavam abertas, voltadas para o lado de Jerusalém. Queridos, Daniel veio aqui. Como Daniel chegou aqui nesse reinado? O povo, as poucas tribos que sobraram, elas foram cativas pela Babilônia, foram presas, foram ali levados cativos, e muitos dessas tribos que a gente estuda lá em Gênesis vai estar explicando mais o princípio ali das tribos, da formação do povo hebreu, do povo de Israel, que está falando da história de Jacó, dos filhos de Jacó. Ali começa a formar o povo mesmo hebreu. Então é por isso que é importante você conhecer
toda a palavra de Deus. Porque, olha, nós estamos em Daniel, mas se eu não tivesse lido Gênesis, estudado Gênesis, eu não saberia que Daniel veio de uma das tribos dos filhos de Jacó. E tudo indica que ele seja da tribo de Judá. E restaram somente 3 tribos, poucas pessoas daquelas tribos, porque muitos morreram nas perseguições, nas guerras, muitos morreram também porque eram desobedientes, então Deus não os guardava, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, e esta palavra é prova disso. Então, Daniel, ele é da linhagem dos hebreus, dos israelitas, né? Se formos olhar dentro da palavra, porque Jacó teve seu nome mudado para Israel. E Israel significa que quando a palavra do Senhor diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, essa palavra está se referindo a Israel, a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor. Mas nós tivemos o privilégio de sermos enxertados nessa videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Voltando então para Daniel, já que você agora sabe que ele também é um dos descendentes das tribos de Jacó, das tribos de Israel, nós vamos ver que Daniel estava aqui no capítulo 6, versículo 10, fazendo suas orações com a janela aberta voltada para o lado de Jerusalém, como era de costume. E aqueles homens o viram fazendo isso. E foram juntos, eu estou aqui contando já, decorrendo todos os versículos, tá, queridos? Peguem a Bíblia, leiam o texto todo, para vocês verem que está tudo aqui dentro da palavra. De uma forma simples, sem teologia, porque o meu propósito que Deus me trouxe até aqui é levar um evangelho simples. Quem quiser estudar teologia, tem muitos cursos, tem pastores, tem tudo, mas o objetivo que o Senhor me deu é trazer a palavra simples, para você começar a despertar aí o desejo para aprender mais. E aqueles homens, então, conseguiram o que queria, porque Daniel, mesmo sabendo o risco que estava correndo, não se rendeu, não deixou de adorar a Deus. Quantos dias na nossa vida, momentos, nós deixamos de adorar a Deus? Por coisas banais, nós não estamos correndo risco de morte e nós deixamos de adorar ao Senhor, deixamos de ler a palavra de Deus, somos livres para ler a palavra do Senhor por enquanto. Por enquanto somos livres. Então, enquanto houver tempo, enquanto for dia, faça, queridos, porque virá a noite. A noite vai ser o período, diz respeito a um tempo em que ninguém poderá mais recorrer-se à palavra de Deus, como já existe em muitos lugares. E Daniel não se preocupou, não teve medo, continuou adorando a Deus, correndo o risco que fosse, com sua janela aberta. Se ele estava com sua janela aberta, significa que ele não estava se escondendo. Significa que Daniel não estava com medo de ser visto. E foi visto realmente, e esses homens foram até o rei para acusar o rei. O rei se compadeceu de Daniel porque tinha apreço por Daniel, gostava de Daniel. O rei não queria jogá-lo na cova dos leões. E é tão tremendo, é tão interessante, no versículo 16, vai falar assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, olha que tremendo, rei Dário, que adorava um deus pagão, não era este Deus que nós cremos. Olha o que ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre.
O rei conhecia Daniel. O rei sabia do caráter de Daniel, de como ele servia a Deus. Então o rei falou: olha, filho, eu não posso fazer nada por você, porque senão eu vou quebrar as leis e poderia ali existir até uma guerra por causa disso. Porque ele assinou um decreto diante das leis que regiam aquela região. Mas, Daniel, este Deus que você recorre a ele diariamente, peça a ele que te livre. E o rei, então, fez esse decreto a Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. No versículo 18 para frente, não lançaram ainda não, perdão. No versículo 18 vai falar assim: o rei se dirigiu para o palácio e o rei ficou entristecido a noite toda. O rei não conseguiu dormir, não comeu nada, ficou totalmente angustiado porque não queria jogar Daniel na cova dos leões. Porém, não podia voltar atrás do seu decreto e quebrar aquela lei. Então, pela manhã, ele se levantou e foi até a cova. Sim, gente, ele já estava na cova. A pastora tá misturando tudo. Sabe por quê? Pastor chegou ali, então desconcentrou. Tá com a mão machucada. Me desconcentrou. Daniel já estava na cova, sim. O rei foi para o palácio, passou a noite. E aí o rei ficou ali intercedendo, fazendo jejum, pedindo ao Deus dele, provavelmente. Não conseguiu dormir. Amanheceu o dia, o rei foi correndo lá para onde estava a cova com os leões. E quando ele chegou até aquele lugar, o rei, interessante, imagine todo mundo ouvindo o rei falando isso. Imaginem. No versículo 20 está dizendo assim, que o rei chegou chamando por Daniel, com a voz muito triste. Por quê? Porque ele pensou assim, sabe aquela fé, quando você tem fé e duvida ao mesmo tempo? O rei chegou chamando Daniel, mas com aquele medo de não ouvir a voz de Daniel. Com aquela incerteza, eu vou chamar, mas será que eu vou obter resposta? Eu vou clamar a Deus, mas será que eu vou obter resposta? Minha filha, clame! O não, você já tem de todas as situações. Então, o sim é aquilo que você tem que pôr aí para arriscar, para testar. O não a gente já tem. Vá buscar o seu sim. E aí, com essa voz triste, o rei Dário chamou Daniel, servo do Deus vivo. Você tá vivo aí, homem? E aí Daniel responde. Daniel vai falar ao rei: ó rei, viva eternamente. Era como eles se comportavam diante do rei, né? Vida ao rei, vida à rainha. Viva vida ao nosso rei soberano. Ele é que nos dá vida. Nós não podemos dar vida a Deus, mas ele nos dá a vida. E Daniel estava ali vivo e disse para o rei: ó rei, os anjos do Senhor me guardaram a noite toda. Os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. E Daniel estava vivo e foi levado, querido, diante de todos os outros homens. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens que se levantaram, tramando contra Daniel para que ele fosse morto, o rei ordenou que eles, com toda a sua família, esposa, filhos, todos eles, fossem lançados dentro daquela cova. E antes que eles tocassem o solo, os leões os despedaçaram. Queridos, o que eu quero falar para você? Deus já assinou o seu decreto de vitória. Deus já decretou as suas bênçãos. Jesus já conquistou tudo isso na cruz do Calvário. Cabe a nós agora fazermos a nossa parte,
que é adorar a Deus diante dos leões, diante do gigante, diante dos adversários, das adversidades, na tristeza, na dor, na alegria, em todo o tempo. Porque as pessoas não esquecem de Deus só nos momentos difíceis. Quando elas estão também satisfeitas, alegres, é nesse momento que elas se afastam mais ainda de Deus. Porque na dificuldade ela ainda vai pedir, correndo o risco de reclamar, de murmurar, mas ela ainda vai pedir. Mas estando alegre, poucos se lembram de voltar e agradecer ao Senhor pelo bem que Ele fez. Então, Deus já assinou o seu decreto de vitória. Mulher, você, mulher virtuosa, não fique triste, porque o Senhor vai mudar toda a situação dentro da sua casa. Eu estou falando aqui agora para mulheres que sofrem abusos na mão dos seus maridos, companheiros, que são rejeitadas. Mulheres, você é mulher valente, que é bem-sucedida na vida e que esses que te observam buscam de toda forma tirar a sua vida, ofuscar o brilho que está sobre você. Mas sabe o que eles não sabem? Que este brilho não é de você, não vem de você, não é seu. Esse brilho é o brilho do Espírito Santo. E ninguém apaga o brilho do Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão em trevas não conseguem compreender, mas aquele que está em Cristo habita na sua maravilhosa luz. E o Senhor estará contigo, aonde quer que você esteja, enfrentando, seja qual for a situação. Mantenha a sua fé, mantenha a sua postura de adoradora, de serva fiel. Sirva ao Senhor com alegria, dando a Ele o seu melhor, amada. Ainda que você fique sem nada, lisa, dê a Deus o seu melhor. Dê a Deus o seu melhor tempo, a sua melhor ação, o seu melhor louvor, do seu jeito. Não estou falando de técnica, não estou falando de cursos de teologia, estou falando do que vem de dentro de nós, daquilo que é verdadeiro, daquilo que vem do nosso sentimento, da nossa alma, o nosso espírito. Que o nosso espírito se mantenha fiel ao Espírito de Deus. Porque, queridos, Daniel deu um grande exemplo naquele lugar. E o rei reconheceu a grandeza do nosso Deus e ordenou que todos fizessem orações ao Deus de Daniel. Então, o seu testemunho pode arrastar muitas pessoas para a presença do Senhor. Não seja tímida, seja ousada. Faça aquilo que Deus está te mandando fazer, você verá os frutos que o Senhor trará sobre a sua vida. É por isso que eu peço a vocês para compartilharem cada vídeo, porque esta palavra pode fazer a diferença na vida daquela pessoa que vai recebê-la. Então, que o nosso Deus, Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, e que sobre ti Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Que haja paz em Israel e em Jerusalém. E assim seja também na nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer, e não se esqueçam, juntas nós somos mais fortes. Beijo no seu coração, da pastora Ellen.